tensão que tinha nos terminais no instante T que não está. Ok? Muito bem colocado. Tranquilo? E se nós tivermos linhas de transmissão? Numa linha de transmissão, os parâmetros não são concentrados. Os parâmetros são distribuídos. Ou seja, você tem trechos. Num trecho de uma linha de transmissão, você tem um efeito resistivo, um efeito indutivo, um efeito capacitivo e um efeito condutivo também. Então, para estudar o fenômeno de propagação de tensões e correntes na linha de transmissão, você tem que representar isso por equações diferenciais parciais. Né? E esse tem que precisar no tempo e no espaço. Por quê? Porque em cada instante de tempo, você tem a onda de tensão e a onda de corrente viajando ao longo da linha de transmissão. Que nesse cenário, o comprimento de onda, em função da frequência que você está estudando, passa a ser significativo. A dimensão do circuito você tem que tratar não mais por Kirchhoff, você tem que utilizar as equações de onda. Porque não é instantânea a propagação. E isso é que leva ao modelo de linhas de transmissão, né? Essa representação onde a posição e o tempo são agora duas variáveis. Quando você estava estudando a modelagem de um indutor ou um resistor com parâmetros concentrados, as distâncias, as dimensões do componente são muito pequenas quando comparadas com o comprimento de onda do sinal. Então, não tem variações. A distância, a posição onde você está medindo tensão no resistor não vai fazer muita diferença. Daí é instantânea, praticamente, a propagação das tensões e das correntes. Agora, linhas de transmissão, não. Se aplica um sinal numa linha, por exemplo, de 100 km, 500 km, se aplica tensão no início da linha, essa tensão aplicada não vai chegar no final da linha instantaneamente, no mesmo instante. Vai gerar uma onda que vai se propagar ao longo da linha, vai levar um tempo de propagação para chegar lá e, dependendo das condições terminais, pode haver um fenômeno de reflexão de onda. Ela bate, volta e há então um efeito de carga das capacitâncias distribuídas ou descarga das capacitâncias distribuídas ao longo da linha e magnetização dos campos magnéticos, né, no entorno dos condutores. Toda corrente, quando passa a corrente através do condutor, no entorno do condutor cria-se um campo magnético. E o efeito de dissipação da energia nas resistências distribuídas ao longo da linha também é um efeito distribuído, porque a resistência não está concentrada no começo da linha, ela está ao longo dos cabos condutores. Então, em função disso, o estudo tem que utilizar equações diferenciais parciais. E lá a gente consegue introduzir também esse step geométrico? A gente... veja, o modelo que nós vamos apresentar aqui é um modelo baseado em Bergeron e D'Alembert. Então, ele assume algumas hipóteses de que a linha é ideal, monofásica, né, com parâmetros distribuídos, e em ser ideal, ele assume que a resistência é nula e que as condutâncias são nulas. Ou seja, só tem indutâncias e capacitâncias distribuídas. Nessa hipótese, fica muito fácil derivar um modelo que permite calcular a propagação de ondas e depois eu insiro o efeito resistivo da linha. E tento equilibrar. Porque o meu interesse, nesse caso, não é as tensões, ou não são as tensões correntes ao longo da linha, mas apenas em dois pontos, no emissor e no receptor. E aí, esse efeito das tensões terminais é que me interessa. Por exemplo, analisando a linha. Eu não estou analisando a linha. O sistema que contém a linha. Isso. Se eu estiver interessado, por exemplo, na intensidade do campo elétrico a uma distância, né, um ponto P, uma distância determinada da linha, então eu tenho que fazer esse cálculo, posso fazer, né, por fórmulas de eletromagnetismo, ou eu posso fazer um cálculo onde por
outras técnicas numéricas, eu vou calculando o campo elétrico e campo magnético, usando a geometria e usando todas as dimensões do meu problema. Então, por exemplo, tem um método, como é que chama aquele método? Método dos elementos finitos. Nesse caso, sim. Aí você usa parâmetros físicos, geométricos. Você calcula em cada dimensão do espaço tridimensional as intensidades de campo elétrico e campo magnético. Por algum motivo você poderia também usar os elementos de fronteira também, né? Que é mais leve em termos computacionais. Exato. Muito bem. Aqui, no primeiro momento, eu vou só passar rápido pela formulação, porque eu quero chegar no algoritmo. Depois eu volto, quando for falar de linhas, e a gente detalha um pouquinho mais a modelagem, tá bom? Então, o modelo digital computacional com uma linha de transmissão monofásica, chamada uma linha ideal, eu assumo que a resistência é nula, a condutância é nula, a indutância ela é distribuída, mas eu estou assumindo que ela é invariante com a frequência, quando na verdade não é. Mas eu estou assumindo que a indutância é constante e a capacitância é constante. Ou seja, o L não varia com a frequência, nesse modelo aqui. Se a indutância variar com a frequência, e nós sabemos que varia, e a resistência variar com a frequência, nós sabemos que varia numa linha de transmissão, por causa do efeito pelicular, quanto maior a frequência do sinal que você está propagando, as cargas se concentram na periferia do condutor. E se há concentração na periferia, isso é um efeito de diminuição de resistência, porque a resistência é ρL sobre S, onde S é a área. Se a área diminui, aumenta a resistência. Então a resistência aumenta em função da frequência. A indutância, por outro lado, é a relação entre fluxo e corrente. Se as cargas se concentram na periferia, tem mais fluxo externo do que interno ao condutor. Então, ao haver diminuição de fluxo, para a mesma corrente circulante em alta frequência, vai haver diminuição da indutância. Mas isso nós não vamos tratar aqui. Isso foi tema de doutorado do professor José Martí. Em 1983 ele resolveu esse problema, de representar linha com parâmetros distribuídos dependentes da frequência. No nosso caso é linha com parâmetros distribuídos, ideal com parâmetros constantes, não são dependentes da frequência. É possível demonstrar que, nesse caso, a impedância característica da linha é a raiz de L sobre C. O que é a impedância característica? Se você for viajar ao longo dessa linha, em cada ponto que você olha para a linha, você vai ver sempre a mesma impedância. Você já ouviu falar que a impedância daquele cabo coaxial que atende a TV a cabo é 50 ohms? 50 ohms. Né? Em torno dele. Tem dois padrões mesmo. Aquela antena de UHF que ninguém tem mais, mas na casa da vovó sempre tem aquela fita plana, né, que vinha da anteninha lá de fiozinho, né, de caninho de alumínio, né? Aquela antena, a impedância é 300 ohms, aquela é uma linha de transmissão. Então a impedância característica, o próprio nome diz, é característica da linha. Então ela diz, é um número medido em ohms, e ela diz como que a linha se comporta para o observador ao longo do percurso dela. Qualquer ponto da linha, você observar ou for medir, a impedância característica vai ser essa. E isso aqui é velocidade de propagação. O sinal viaja nessa linha, em função das características físicas e elétricas da linha, a uma certa velocidade. Como a linha é ideal, essa velocidade é raiz de 1 sobre LC. Em 1747, D'Alembert utilizou uma solução geral para as equações diferenciais parciais semelhantes a essas que nós vimos aqui para a linha de transmissão. E nessa solução ele propôs que a tensão em qualquer instante t, em qualquer posição x da linha, podia ser decomposta na soma de duas ondas. Uma que viaja para frente e uma que viaja para trás. A mesma coisa acontece para a solução em qualquer instante e qualquer ponto para a corrente na linha. Uma onda de corrente, que é a tensão dividida pela impedância característica, viajando para frente, e uma
corrente, que depende da tensão de P aqui é backwards, dividido pela impedância característica, e o sinal aqui é porque há a reversão do sentido da corrente, viajando para trás. Bergeron, ao invés de tentar resolver desta forma, ele propôs uma solução que, ao invés de resolver só para onda de tensão, só para onda de corrente, ele falou assim, por que não criamos uma terceira onda, que não é só tensão, não é só corrente, mas uma combinação das duas, onde V mais ZC vezes I, se eu pegar essa equação, multiplicar essa por ZC, somar as duas, note que esse termo aqui, a onda que viaja backwards, anula. Então, essa expressão aqui diz o seguinte, que essa onda V mais ZCI, em qualquer ponto x, em qualquer instante de tempo t, pode ser calculada apenas com a onda que viaja indo para frente. Ele eliminou o problema da reflexão da onda no cálculo matemático. Veja, fisicamente não existe, mas no cálculo matemático, V mais ZCI não reflete, só vai, não volta. E ao fazer isso, se a onda é a mesma em qualquer x, em qualquer t, eu posso definir qual é o x, quais são as posições numa linha de transmissão que me interessa saber a tensão e a corrente. O lado emissor, o nó K, e o lado receptor, o nó M. Certo? Eu estou sempre interessado, eu aplico uma tensão no nó K da linha, a onda vai viajar, vai chegar no nó M, o que vai acontecer lá? Então, são os dois pontos. Então, se eu adotar para x aqui o nó K, em vez de escrever V de zero aqui, que é o lado emissor, a posição de referência para o comprimento na origem, no lado emissor, seria zero. Eu trago o índice para cá, e aí fica uma função só do tempo. VK de t mais ZC vezes, depois eu explico esse menos aqui, IKM de t é igual a VM mais ZCIM. Bom, vamos lá. Se em qualquer x, em qualquer t, V mais ZC é sempre o mesmo, então V mais ZC no nó K tem que ser igual a V mais ZC no nó M. Só que tem um problema. Não é instantâneo. O que acontece no nó M só vai chegar a informação no nó K tal segundos depois. E o que acontece no nó K só vai chegar a informação no nó M tal segundo depois. Porque tem tal segundos, que é o tempo de propagação, para o sinal sair do nó K, viajar pela linha de transmissão e chegar no nó M. Entendido? Então, no nó K, VK mais ZC menos IKM de T, eu vou explicar por que esse menos IKM. Mas vocês entenderam que V mais ZCI no M tem que ser igual a V mais ZCI no nó K? Porque é a mesma função aqui, ó. Eu não sei qual é, mas é a mesma. Tudo bem? Se eu tenho uma onda VM e tenho uma onda IM, eu estou definindo IM como referência à corrente saindo do nó M. E a tensão VM aqui, ó. VM mais ZC IMK é uma onda única, certo? Que sai daqui e viaja para chegar lá no nó K. Depois de um tal segundos ela chega aqui, certo? Chegou. Então, VM de T menos tal, o que é? A onda que saiu T menos tal segundos atrás, lá do nó M, certo? VM de T menos tal, mais EC, IMK de T menos tal. Nota que IMK, o sentido da corrente, está assim, né? Aí, no nó K, o que eu tenho? Eu tenho a tensão VK
no instante t, mais EC IKM. Só que esse IKM é menos o IMK. Entendido não? Por isso que eu coloquei ali, ó, menos IKM. Porque a referência V mais ECI é sempre a corrente saindo. Você aplica a tensão, a corrente saindo. Só que aqui a corrente, de fato, não é menos IKM VK mais EC, que multiplica menos IKM, tem que ser igual a VM T menos tal mais EC IMK de T menos tal. Então, V mais EC saiu de um nó, vai chegar no outro extremo da linha, tal segundos depois. Esse tal aqui, ó, é o tempo de propagação da linha. Como é que eu calculo o tempo de propagação da linha? Velocidade é espaço sobre o tempo. Então, troco, põe o tempo aqui, o tempo é velocidade, espaço dividido pela velocidade. O espaço é comprimento da linha. 100 km, 500 km. Dividido pela velocidade de propagação da onda, eu calculo quantos milissegundos leva para o sinal ir do emissor para o receptor. Ok? Então, com base nisso, se eu agora pegar esse elemento aqui, ó, jogar do outro lado, eu vou dizer que a tensão no nó K é igual a ZC IKM mais VMT menos tal mais EC IMK de T menos tal. Note, o que é isso? Volts, ohms, ampere. Isso aqui é a tensão no nó K é uma fonte de tensão em série com uma impedância característica que é percorrida por uma corrente. Fonte de tensão em série com uma resistência. Entendendo? Se eu isolar o IKM, ao contrário, passar o ZC para cá dividindo e jogar esse cara do outro lado, isso aqui, ó, é corrente na linha, no nó K, é uma condutância vezes uma tensão subtraída de uma fonte de corrente histórica. Isso aqui, tudo o que aconteceu no nó M no passado, tal segundos antes, vai impactar no presente, no instante T, aqui nesse nó. Porque o que aconteceu lá, tal segundos, viajou, gastou tal segundos, aí chegou aqui. Aí o que acontece aqui, no nó K, vai ter que viajar, gastar tal segundos para impactar na tensão do nó M. Está claro isso? Essa solução permite, então, escrever um modelo para a linha de transmissão desta forma aqui. Uma fonte de tensão em série com impedância, onde VK mais, olha aqui, ó, VK é igual a EHK mais EC IKM. Essa é a impedância característica. Aqui eu tenho informação do que aconteceu no nó M em tensão e corrente. Depois de tal segundos ela chega aqui. E o que acontece aqui, tensão no nó K e corrente aqui, vai chegar, vai impactar tensão e corrente nesse nó, tal segundos depois, através da informação que chega nessa fonte aqui. Entendido? Então, como uma leva informação para a outra? Através do modelo de circuitos. Levando em consideração. E essa solução não depende do passo de integração. É exata. A única aproximação que a gente faz aqui é a linha ideal. É a linha ideal. Mas nós vamos corrigir isso aí. Até por pouco. Se eu tenho uma fonte de tensão de série com uma resistência, é um Thevenin, eu posso converter um Thevenin no norte, não posso? Fonte de tensão em série com resistência pode ser convertido numa fonte de corrente em paralelo com a resistência. O valor da fonte de corrente é o valor da fonte de tensão dividido pela impedância, ou pela resistência. E o valor da resistência de norte é a mesma do Thevenin. Então, está aqui o modelo da linha. Esse é o modelo que é utilizado dentro do programa para calcular a propagação de ondas na linha ideal, sem perdas. Aí você fala, como é que eu ponho as perdas? Então aí vem,
para a maioria dos problemas práticos, eu estando interessado apenas nas condições terminais, vai ter atenuação no sinal, porque tem resistência. O sinal não vai sair do nó K e chegar no nó N com a mesma forma, sem atraso de fase. Isso só acontece na linha ideal. Aí não muda a forma do sinal e nem atraso. Na prática, o sinal vai atenuando à medida que ele viaja e vai havendo deslocamento de fase do sinal. Então, se eu estou interessado nas condições terminais, o que eu faço? Eu coloco aqui 1/4 da resistência total, aqui outro 1/4 da resistência total, e coloco isso aqui representando metade da linha. Então eu ponho dois trechos de linha ideal, com 1/4 da resistência total aqui, mais 1/4 da meia, e mais 1/4 lá. Então eu utilizo 2 modelos de linha ideal, resistência 1/4 aqui, meio aqui e 1/4 aqui, e com isso eu represento as perdas que vão ter na linha de transmissão. Isso é bom quando a impedância característica é maior que 10 vezes a resistência total da linha. Se isso acontece, segundo o professor Dômano, a sua resposta é tão boa quanto se você representasse o fenômeno calculando, usando o modelo da linha de transmissão com parâmetros distribuídos dependentes da frequência, onde o R varia com o tempo, varia com a frequência, e o L varia com a frequência. O que é o tal ali? O tempo de propagação da onda. É o tempo que leva para a onda sair de um lado, do emissor, e chegar no receptor. E não é instante, é o tempo de viagem, tempo de propagação. O tempo de propagação depende do comprimento da linha e depende da velocidade de propagação. Você tem uma ideia? Uma linha de transmissão de 1000 quilômetros, certo? Vamos supor aqui, daqui até Foz do Iguaçu, deve dar uns 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Quando energiza uma linha de transmissão de 750 kV lá, vai levar velocidade de propagação da onda eletromagnética dos 298, porque tem dispersão, tem perdas no meio, mas pode arredondar, 300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? Então, quanto tempo vai levar? Se fosse no vácuo. Porque os alumínios acho que é 1/4 disso. Não, dá menos. Em linhas ideais, né? em linhas aéreas, tal, é 298, é próximo. Vamos aproximar. Se ela anda 300 mil quilômetros em 1 segundo, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Quanto tempo o sinal sai de Foz do Iguaçu e chega em Tijuco Preto, em São Paulo? 3 milissegundos. Está vendo? Não é instantâneo. Então tem um tempo, o que acontece lá, impactar aqui. O que acontece aqui, impactar lá. 3 milissegundos, daí seria o tal. Total. Muito bem. Tem o modelo. Então, com isso aqui, vocês conseguem construir um programa de transitórios para resolver o cálculo de qualquer combinação de resistência, indutância, capacitância e linha de transmissão monofásica. E fonte de tensão quaisquer. Certo? Impulsiva, não importa. Qualquer. O que você tem que fazer? Você tem dado um sistema, então, que tem resistências, indutâncias, capacitâncias, linhas de transmissão. O que eu tenho que fazer? Todas as indutâncias, transformar elas em fonte de corrente em paralelo com resistência. Todas as capacitâncias, transformar elas em fonte de corrente em paralelo com resistência. Todas as linhas de transmissão, transformar elas em fonte de corrente em paralelo com a impedância característica, que é ohms. Certo? Então eu vou ter um sistema como se fosse análise de circuito de corrente contínua. Como é que eu resolvo um circuito, né, que só tem fontes e resistores? Solução DC, posso usar qualquer método. Foi escolhido o método nodal, que tem vantagens
Então, em cada nó do circuito, você vai em cada nó e assume. A somatória das correntes no nó é igual a zero. Isso vai gerar um equacionamento que resulta, ao separar as variáveis, uma matriz de condutância nodal vezes um vetor de tensões nodais igual a um vetor de correntes. Esse vetor de correntes vão conter as fontes de todas as fontes de correntes que você tem, se você tiver fontes de corrente no seu sistema, e todas as fontes históricas dos elementos que você teve que equivalentar para construir um modelo digital. Esse vetor é o vetor das tensões nodais, todos os nós do circuito, né? Então são as fontes de correntes conhecidas e H as fontes de correntes históricas. Aí você fala assim, bom professor, e se eu tiver fonte de tensão, como é que faz? Eu particiono a matriz, eu divido a matriz. Eu coloco aqui, no conjunto de fontes VA, todos os nós onde eu não conheço a tensão no nó. E o conjunto VB vão ser os nós onde eu conectei, por exemplo, uma fonte de tensão, como aquela que nós fizemos de 10 volts. Eu não conheço a tensão no terminal da fonte, então aquele nó não preciso calcular, eu conheço a tensão. Então, aquele nó, ele vem para o conjunto VB. Tá certo? E ao particionar isso aqui, fica assim, ó, GAA vezes VA, multiplicação de matriz, mais GAB vezes VB é igual a IA. Então vai ficar GAA VA é igual a IA menos GAB VB. Note, VB são as fontes de tensão conhecidas. GAB é parâmetro da rede. Você, quando monta a matriz e particiona, você conhece. IA, nós já sabemos, são as fontes de corrente, que naturalmente vão para esse segundo membro da equação, e as fontes históricas dos elementos que eu passo tudo para o segundo membro. Não é assim? Eu vou resolver um sistema de equação, eu passo tudo que tem x de um lado, que não tem x vai para o outro, certo? Esse outro lado eu chamo de, como é que é, Leonardo? Right hand side. Right hand side. O que é? O lado direito da equação. Certo? Então, qual é o GA? O GA que eu consigo construir se eu conhecer o valor de todas as indutâncias, todas as capacitâncias, todas as impedâncias características. Números. Faz a continha com o ΔT, calcula, monta a matriz G. Conhecido. O right hand side, o VB é conhecido, o GAB é conhecido. O I histórico aqui, se for fonte eu conheço. Se for histórico, se é histórico a condição inicial tem que conhecer. Para colocar lá. Então, o lado direito é conhecido em todo instante de tempo. O que eu não conheço no instante T? Que são as tensões em todos os nós. Então, calcular o VA é, por eliminação de Gauss, triangularizar a matriz GAA e aplicar essa mesma sequência de operações no vetor right hand side. Que eu não inverto uma matriz de 50 por 50, 1000 por 1000, usando Kramer, certo? Não tem como. Então, no MATLAB é fácil, só colocar INV e ele se vira, mas ele vai fazer a eliminação de Gauss. Ele triangulariza a matriz e faz essa sequência de operações. Então, feito isso, olha aqui o algoritmo fundamental da arquitetura. A gente lê os dados de entrada, constrói a matriz Y para a solução do regime permanente. Por que eu preciso da matriz Y, um regime permanente, se eu vou ter solução transitória? Eu faço a solução de regime permanente só para calcular a condição inicial em T igual a zero. Quantos volts tinha no capacitor? Qual era a corrente que estava passando no indutor? E isso vai atualizar o valor daquela fonte histórica em T igual a zero. Aí eu vou começar a minha simulação transitória. Aí eu vou abrir chave, fechar chave, certo? Mas eu posso partir de uma condição de regime permanente. Pode ser nulo. Pode ser nulo. Não tinha nada ligado, estou ligando a fonte agora. Tranquilo. Mas pode ser, o sistema estava energizado, operando em regime permanente, com fluxo de carga tal condição operativa. De repente cai um raio. Então você vai partir de uma condição e aí você vai aplicar a mensagem. Ok? Então o programa permite isso, calcula a condição